Olá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma experiência que eu tive, que foi muito positiva na minha carreira, foi um acerto, né? E acho que vale a pena compartilhar. Eu já comentei sobre esse fato em alguns lugares por aqui, mas em algum lugar pelo menos, mas vale a pena ressaltar o que eu vou ressaltar aqui. É, Eu tinha uma noção de ciência como uma atividade internacional, não tenho sombra de dúvida disso, já desde muito cedo, né? Mas no dia a dia, quando você começa a fazer pesquisa, começa a frequentar congressos, naquela época fazia muito mais resumo de congresso do que publicação, né? Era, era assim. E olhando se faz mais resumo, lógico, mas no começo você não tinha artigos publicados, você tinha só alguns resumos, alguma coisa assim. Às vezes tinha um, dois artigos publicados e resumo. E a vida no Congresso, né, era interessante, porque não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. A dificuldade de conversar com as pessoas era grande. E essa dificuldade fazia com que a gente tentasse ir nos congressos, né, mesmo congressos nacionais, para tentar trocar ideia com as pessoas, conhecer as pessoas. Ok, e era assim. E eu via uma coisa que me chocava e que tinha a ver com o que eu já pensava sobre isso, né? As pessoas chegavam, meus amigos, amigos de outros departamentos não, outros campi, outras universidades, né? A gente se conhecia ali e tal, mas assim, se conhecendo num congresso, em outro, e eu via que eles muitas vezes chegavam para mim ou para outras pessoas perto de mim e tal, e elogiavam o meu trabalho, não, isso é um trabalho bonito, assim, assim, mas eu tinha certeza que eles não tinham visto o meu trabalho, né? Eu via que as pessoas falavam isso porque eram meus amigos. E isso foi me encolhendo, porque se tem uma coisa que eu tive desde cedo na minha vida, era a vergonha de assumir algo bom e que não era mérito meu, certo? Então isso é uma coisa que sempre permeou a minha vida. Eu não quero que me elogiem daquilo que não é meu, certo? Elogiar daquilo que é meu, ótimo, legal. Então, quando uma pessoa que conhece você, conhece seu trabalho, isso, aquilo, fala do seu trabalho, explica por que ele é bom, ok, isso tem um valor, né? Para a pessoa que só porque é amigo fala, não, viu, isso é isso, viu, isso é aquilo, não é tudo isso, né? Isso dava aquela sensação de vergonha alheia, porque ele falando coisas, tá certo que está te elogiando, mas e daí? Entendeu? E tem gente que simplesmente nessa situação fica mudo, fica quieto, né? Eu sei que isso eu fui me encolhendo, fui me afastando, né? E enquanto uns aproveitam a deixa, aproveitam o espaço, está falando bem de mim, opa, estou ganhando pontos, não sei o quê, eu fazia o contrário, não é? E isso me levou a ir perdendo a crença nos congressos nacionais, onde normalmente se encontra amigos e pessoas, né, que você vai conhecendo ali. Os congressos internacionais isso é mais raro, mais difícil. Então eu fui focando cada vez mais a minha pesquisa, as minhas publicações todas, né? Falei, não, eu tenho que realmente, é condizente com ciência, mas não é o caminho começar por aqui para depois ir para lá. Você já começa errado, não é? E isso reforçou a ideia de que, olha, o negócio é o seguinte, converse com os especialistas do mundo. Não significa não conversar com os brasileiros, mas também conversar com os brasileiros, tá? E não só com eles. E isso foi muito frutífero, porque você começa a receber críticas e elogios, mas de pessoas que não te conhecem, de pessoas de fora, muitas vezes que você não conhece, né? Naquela época não tinha tanta facilidade para conhecer, porque era carta, existia o telefonema, era caríssimo, não é? Então, então a nossa realidade, né, começa por aí. E aí você começa a perceber uma coisa. O que aconteceu ao longo do tempo?
eu fui conversando com pessoas do exterior, fazendo trabalhos, isso, aquilo, como eu já comentei aqui, fiz algumas visitas, não sei o que lá, mas não fica amiguinho, não, né? Alguns tive uma relação mais estreita, ok, com mais contatos, coisa e tal, com alunos trabalhando junto, ok, mas a maioria não, são autores de vários países que você nem teve nesses países, não é? E isso traz um reconhecimento pelo seu trabalho. Não é porque você é amigo, você é isso, não, é pelo seu trabalho. Então, lógico, o reconhecimento é mais restrito, porque é mais difícil você conseguir isso, né? Mas vem esse reconhecimento. Não é só para um convite, para palestra, para organizar isso, organizar aquilo. Não, para publicação, inclusive, publicação em volume especial, ou, enfim, né? Coisas que acontecem, não é só por isso, mas é pelo fato, né, do que as pessoas falam e que você acaba ficando sabendo daquilo que aconteceu. Então, você vai percebendo, né, que ok, que os amigos elogiam, ok, legal, pode estar elogiando honestamente, não tem problema nenhum, acho ótimo isso, né? Mas e aquele que nunca te viu, e aquele que só te conhece pelo seu artigo e te elogia, não é? Então, eu acho que o mérito científico do cientista é que pessoas que são francas, que são honestas, reconheçam o seu trabalho. Tá? Amigos é aquele amigo que você sabe que se estiver ruim ele vai falar. Tem aquele amigo que nem que esteja ruim ele vai falar, ele vai dar remediar aqui, não, tá bacana, legal e tal. Esse, né, não é essa coisa que a gente quer profissionalmente, né? A gente quer pessoas que consigam avaliar as coisas independentes, separando a amizade de profissional, tá? E pessoas que você não conhece, isso é mais fácil acontecer, porque se ela não te conhece, qual o link pessoal? Nenhum. Ela só tem o link profissional. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é isso. Olhem para isso. Olhem para esse pedacinho, né? Que é uma situação muito simples, muito interessante, né? E que pode mudar todo o seu percurso dentro da ciência. Por quê? Porque o seu referencial de crítica fica melhor. Ele não é enganoso. Por exemplo, eu vejo pessoas que recebem milhares de citações e não estão preocupadas em ver o teor das citações. E acham, então, que estão aplaudindo, né, que estão sendo aplaudidos, isso aqui. Não é verdade. Tá? Nós temos sempre que olhar nas essências. Essência do elogio, essência da citação, essência disso, daquilo. O que nós temos que compreender? Onde está o nosso conhecimento dentro dessa ciência? Não é dentro dos artigos, dentro dessa ciência. O que dele está transbordando para livros didáticos? O que dele está transbordando para coisas mais gerais dentro da especialidade? O que dele está sendo usado por pessoas melhor que a gente? Tem alguns que acham que não existe melhor que a gente, né? Ele é o topo. Mas isso é besteira, tá? Então, pensem nessa questão da crítica. Ela vale para vários setores, não só para artigos, vale para várias coisas. Em bancas que as pessoas te elogiam e você sabe que aquilo não é verdade, isso é constrangedor, não é? Isso não significa que quando você está fazendo a crítica, você está fazendo um comentário, você não possa elogiar. Não, mas elogie e mostre que você conhece a base daquele elogio. Esse é o elogio que o cientista quer receber. Tá? Ele gosta disso. Mesmo quando ele erra, o indivíduo fala, olha, foi importante esse erro aqui. Não é? Foi importante, mas veja, está errado por causa disso, disso. E você fala, puxa vida, obrigado por ter me mostrado esse erro, vamos corrigir isso aqui. Então, é esse papo franco, não é aquele papo que passa a mão na cabeça, que encobre o erro. A redação está horrível, o indivíduo fala, está muito gostoso ler seu trabalho. A maioria não está gostoso coisa nenhuma, é um sacrifício ler aquele negócio, não é? Principalmente em teses, assim. É difícil de achar uma tese que você fala, nossa, a tese está muito bem escrita.
Não está, né? Agora, é lógico, tem que considerar que o aluno está no mestrado, está no doutorado, ele está numa fase inicial. E nessa fase inicial, você não vai esperar que ele escreva, né, muito bem. Ok, você tem que ponderar por aí. Você tem que ponderar, olha, aqui está bem escrito, considerando que você está no doutorado, mas não deixa ele achar que ele já chegou no top da escrita. Não, né? Simplesmente digo, está bem escrito, para você que é um doutorando, que vai defender o doutorado, então um trabalho bem feito, lógico, tem um chão grande lá pela frente, mas o seu nível está muito bom isso daqui, entendeu? É essa a crítica. Você não pode nem iludir de que ele chegou no topo, porque alguns acreditam, eles acreditam que chegaram no topo e depois ficam estagnados naquele nível ali, o que aumenta muito pouco, né? E eles têm que entender que tem desafios pela frente. E, de outro lado, não fale mentiras. Não é verdade? Não fale mentiras. Não, esse trabalho foi um tijolinho na construção da ciência. Tijolinho, caramba. Esse trabalho trouxe uma parede nova que ninguém estava imaginando que podia existir. Trouxe o alicerce dessa parede. Agora vocês podem construir a parede à vontade. Mas sem esse alicerce, ninguém ia construir parede nenhuma. Esse é o desafio que a gente quer, né? E quando você recebe críticas e elogios, mas mostrando de onde vem, você tem a noção de falar assim, de fato isso foi bom, de fato eu fiz uma coisa boa, não é? Então não é só a crítica negativa, não é a crítica positiva, a gente tem que ver. Muitas vezes ela é em excesso, ela é não sei porquê, certo? É lógico que o brasileiro ele tem mania de não querer ofender o outro, tá certo? Ele te convida para ir para um lugar, você fala, tá, não, eu vou sim, mas você sabe que você não vai. Mas você não vai dizer para ele ali, depois dá um jeito dele descobrir que você não vai. Então são coisas que faz parte da nossa cultura, mas que é muito ruim. Lembra, a cultura é uma coisa que exige aprendizado, ela se desenvolve, ela muda, ela melhora, tá? Não estou falando da história histórica. A história histórica, né? Não tem história que seja histórica, mas a contagem, né? O acompanhamento da história, da evolução da história é uma coisa, vai registrando fatos, ok. Mas a cultura presente, né? Você imagina que ela possa ser melhor no futuro, entende? Trazer coisas, né? No sentido amplo, no sentido lato de cultura, ok? Então, gente, é esse o recado, pensem nisso e tentem contribuir de forma mais firme com seus colegas, sejam eles seus amigos ou não amigos, tá? Tentem contribuir com essas pessoas. Até mesmo quem erra com você, cabe você mostrar que ele errou, exatamente para ele ter a chance de não errar de novo. Se ele quiser errar de novo, é problema dele. Mas você deu a ele a chance de não errar de novo, ok? Então, é isso, gente. Vamos em frente e até a próxima.